Seguindo com a nossa série de pregações no Evangelho de Lucas, hoje eu vou ter um desafio de pregar no capítulo 7 de Lucas. Não é porque é um capítulo difícil, com temas polêmicos, mas porque ele tem 50 versículos. E eu que tenho uma meta de nunca ultrapassar 50 minutos na pregação, eu vou ter 1 minuto por versículo para falar aqui. E olhe lá, né? Porque tem a introdução, tem a leitura do texto, mas enfim, vamos lá. Quando é um texto longo assim, às vezes a gente vai lendo aos poucos, para não ficar cansativo, mas dessa vez eu decidi que a gente vai ler tudo de uma vez mesmo. Eu acho que vai ser melhor. E por isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês, para vocês prestarem atenção na leitura, que vocês fiquem aqui comigo, para ninguém se perder nem se distrair, tá bom? E para ajudar nessa leitura também, eu vou começar logo de cara dando os 4 pontos da pregação de hoje. E aí, com isso em mente, eu gostaria que vocês já fossem lendo e, ao mesmo tempo, relacionando a história que a gente está lendo com esses 4 pontos que eu vou trazer aqui. A gente pode tentar fazer isso? E eu já gostaria de pedir desculpa de antemão, que eu não vou conseguir ir no detalhe de cada versículo, como geralmente eu faço. Hoje a gente vai se concentrar na mensagem central desse capítulo inteiro. E o tema da pregação de hoje é a compaixão de Jesus. Gostaria de fazer um complemento a esse tema, a compaixão de Jesus pelos marginalizados. Esse é o tema central desse capítulo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os 4 pontos são basicamente divididos nas 4 histórias que nós vamos ler, que são narradas nesse capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E cada uma dessas histórias fala, digamos, sobre um tipo de pessoa. Ou melhor dizendo, sobre um tipo de marginalidade, se é assim que a gente pode definir, das pessoas a quem Jesus se compadeceu. A primeira história é sobre a compaixão de Jesus pelos culturalmente marginalizados. A segunda história é sobre a compaixão de Jesus pelos os economicamente marginalizados. A terceira história é sobre a compaixão de Jesus pelos religiosamente marginalizados. E a quarta e última história é sobre a compaixão de Jesus pelos moralmente marginalizados naquela sociedade. 4 pontos, 4 histórias. Vamos lá. A compaixão de Jesus pelos culturalmente marginalizados, a compaixão de Jesus pelos economicamente marginalizados, pelos religiosamente marginalizados e pelos moralmente marginalizados. O que significa ser marginalizado? É estar à margem, estar à parte, ser separado daquela sociedade. De alguma forma, né? Tenha isso em mente enquanto a gente vai ler o texto, tá bom? E vamos lá, respirem fundo e vamos ao texto. Lucas 7, 50 versículos. Eu vou ler aqui na NVI. E começa com essa primeira história, a compaixão de Jesus pelos culturalmente marginalizados. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Versículo 11, a compaixão de Jesus pelos economicamente marginalizados. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe.
Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Versículo 17. A compaixão de Jesus pelos religiosamente marginalizados. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu quero pular agora para o versículo 36. A compaixão de Jesus pelos moralmente marginalizados. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Passamos por essa parte. Vamos orar? Senhor Deus, fala ao nosso coração, ó Pai. Usa a minha vida como instrumento em suas mãos, ó Deus, para que a gente possa entender a sua mensagem, entender a sua palavra e entender um pouco mais sobre quem o Senhor é e sobre quem nós somos e o quão necessitados nós somos do Senhor, ó Pai. Transforma as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, começando do começo, o capítulo começa dizendo: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Tudo isso o quê? O texto da semana passada, que foi muito bem exposto pelo Lucas. O famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças, os ais, os 2 mundos em constante oposição,
O reino de Deus apresentado como um reino de pessoas comuns transformadas pelo poder de Jesus. Esses foram os pontos que Lucas trouxe. Pessoas que não se contentam com pouco, mas que buscam uma alegria superior. Pessoas que amam incondicionalmente, assim como Jesus amou. E pessoas que vão a Jesus, ouvem as suas palavras e as praticam. E tendo falado tudo isso, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali ele mostrou como esse reino de Deus se manifesta no meio do povo. Ali, através de uma cura, de uma ressurreição, de um encorajamento e do perdão, ele se provou como o Messias prometido nas Escrituras. Ali ele amou pessoas difíceis de se amar. Ele se compadeceu e foi misericordioso com pessoas que nem sempre é fácil demonstrar misericórdia. Que nem sempre a sociedade demonstra misericórdia. Em Cafarnaum, Jesus foi um exemplo, e em Naim também depois, um exemplo do que ele tinha acabado de ensinar no capítulo 6, vivendo como os habitantes do reino de Deus deveriam viver. E a primeira história nesse capítulo nos mostra a compaixão que ele teve por alguém que era culturalmente marginalizado naquela sociedade. A história sobre um centurião. Um centurião era um comandante do exército romano, e como diz o nome, centurião, isso significa que ele tinha mais ou menos 100 soldados sob seu comando. Alguns registros históricos dizem que, na prática, na verdade, ele comandava de 60 a 80 soldados. A gente sabe também que esse centurião era alguém rico. No versículo 5, alguns líderes religiosos dizem que ele construiu a sinagoga dos judeus naquela região. E, além disso, a gente sabe que ele tinha servos a seu dispor, então ele era alguém rico. A gente sabe também por registros históricos que o centurião ele ganhava muito bem, cerca de 15 a 20 vezes a mais que um soldado romano comum. E ainda sobre esse centurião, a gente sabe também que ele se dava bem com os judeus, com aquele povo, ou pelo menos com os líderes religiosos daquela região. De qualquer forma, a gente não sabe exatamente se era com o povo inteiro ou com os líderes, mas a gente sabe que esses líderes disseram que ele ama aquela nação, que ele construiu a sinagoga. A gente percebe nele também uma certa figura política para aquela sociedade também, né? E aí vocês podem me perguntar, mas Gui, como que esse cara era marginalizado então? Ele comandava mais de 60 soldados, ele era rico, ele se dava bem com os judeus, por que ele era marginalizado? E eu respondo, apesar disso tudo, ele não deixava de ser um comandante do Império Romano. Um império que dominava o povo judeu, que cobrava altos impostos e que, apesar de permitirem manter alguns costumes judaicos ali, eles faziam daquele território um território romano. E se tinha algo que o povo judeu daquela época ansiava mais do que tudo, era pelo Messias que viria para supostamente libertá-los do Império Romano. Então, por mais que o centurião fosse uma boa pessoa para aquele povo, ele sempre seria um intruso não desejado naquele território. Culturalmente falando, ele era sim marginalizado. Ele era um gentil, um pagão, alguém que não fazia parte do povo judeu. E mais uma vez, nos baseando nos registros históricos, era muito comum que esses comandantes não fossem casados, por conta do estilo de vida que eles tinham, todas as demandas que eram exigidas deles. Era muito provável que a família deles, que eles consideravam família, os seus próprios soldados e os seus servos. A gente não sabe isso com certeza em relação a esse centurião, mas a gente sabe que ele tinha um servo a quem ele estimava muito, e esse servo estava doente, prestes a morrer. Esse é o cenário da primeira história de Lucas 7. Vamos ao cenário da segunda história agora. Eu vou ficar indo e voltando para a gente não esquecer de nenhuma história e tentar conectar todas elas, tá bom? A segunda história é sobre uma viúva. Jesus vai para outra cidade que se chamava Naim, e logo na porta da cidade ele se depara com o enterro do filho único de uma viúva. O enterro do filho único de uma viúva. Ela foi casada, eles tiveram um único filho, o marido morreu e agora o filho único havia morrido. Só por isso a gente já consegue se compadecer por essa mulher, né? Mas considerando a época e a sociedade que ela vivia, a situação era muito pior e muito mais dramática. Hoje em dia nós estamos acostumados a ver mulheres no mercado de trabalho
tendo sua própria renda, seu próprio sustento, mas naquela época não, as mulheres dependiam completamente dos homens para obter o seu sustento. E para uma mulher viúva que já não contava com o próprio marido para obter esse sustento, ela dependia ainda mais desse filho para obter o seu sustento. Então a morte do filho único representava para ela não apenas a dor da separação entre eles, mas também representava a ausência de qualquer renda que ela pudesse ter para o seu sustento. A partir daquele momento, ela dependeria totalmente da piedade daquele povo para ser sustentada. Economicamente, ela estava à margem daquela sociedade. Essa era a situação daquela viúva que chorava a morte do seu único filho. Caminhando para a terceira história agora. A mais longa desse capítulo, a gente chegou em João Batista, ou melhor, a gente voltou a João Batista. Muitas coisas já foram faladas sobre o João até aqui no livro de Lucas. A profecia do seu nascimento, o seu ministério, o batismo de Jesus. João esteve em todos esses acontecimentos até aqui. Quem vem acompanhando as pregações desde o início não tem dificuldade de entender quem é João Batista e a importância que ele teve na história até aqui. E na vida de Jesus até aqui. O que nos causa estranheza, na verdade, é a dúvida de João em relação a Jesus. Jesus estava famoso por conta de tudo que ele vinha realizando, todos os sinais, maravilhas e milagres que ele vinha fazendo. Essas histórias chegaram até os ouvidos de João, pelos seus discípulos, e João estava preso, como a gente já viu lá em Lucas 3:20. E João, que tinha batizado Jesus, que naquele momento reconheceu do batismo, reconheceu Jesus como o Messias que ele tanto anunciava, agora ele estava enviando seus discípulos para confirmar se Jesus era mesmo o Messias tão esperado. Essa era a situação de João Batista, preso, isolado, por fora do que estava acontecendo e impactando todo o povo judeu. E quando finalmente ele tem notícias de todas essas maravilhas que estavam acontecendo, ao invés de confirmar aquilo que ele já havia entendido sobre Jesus, ele duvida, ele duvidou. Ou talvez se decepcionou por estar esperando algo diferente daquilo que ele havia ouvido. Ou ele esperava, talvez, que se Jesus fosse o Messias, talvez ele não devesse estar ali preso. O fato é que ele duvidou que Jesus era o Messias. Naquele momento, preso, longe de todos os últimos acontecimentos que aqueciam os debates do grupo de WhatsApp das sinagogas, João estava à margem daquela sociedade religiosamente falando. E isso o levou a duvidar sobre quem Jesus era. E a quarta e última história desse capítulo 7. Após Jesus demonstrar compaixão pelos cultural, econômica e religiosamente marginalizados, Jesus também demonstra compaixão por alguém que era moralmente marginalizado naquela sociedade. Jesus jantava na casa de um fariseu que chamava Simão. Ao saber disso, uma mulher foi até lá. A gente não sabe quem é essa mulher, mas a gente sabe que ela vivia naquela cidade e que ela era uma mulher pecadora. É consenso entre os teólogos que, ao falar que essa mulher era uma mulher pecadora, e pelo fato das pessoas da cidade saberem e falarem sobre isso, que ela era uma mulher pecadora, na verdade, ela era uma prostituta. E aí eu não preciso explicar tanto assim para vocês o porquê que aquela mulher estava moralmente marginalizada naquela sociedade. Um comandante do Império Romano, uma viúva, um profeta e uma prostituta. 4 pessoas muito diferentes, de contextos, convivências diferentes, dores e sofrimentos diferentes, porém todos eles, de igual forma, precisavam de Jesus. E Jesus, de igual forma, se compadeceu deles. Voltando ao centurião, que tinha em sua casa um servo a quem ele estimava muito prestes a morrer. Ele pediu socorro. Ele apelou, no bom sentido, à boa relação que ele tinha com os líderes judeus daquela região e pediu que eles intercedessem por ele a Jesus. Aquele comandante ele tinha ouvido falar sobre Jesus e o que ele vinha fazendo no meio daquele povo, e ele teve fé que Jesus poderia ajudá-lo. Ele não era judeu, ele não aguardava um Messias que viria, mas os atos de Jesus trouxeram esperança para aquele homem de que Jesus poderia curar o seu servo.
ele se apegou a isso e teve fé. Mas não era qualquer fé. Não era uma simples fé de que Jesus poderia curar aquele servo. Ele acreditava que uma simples palavra de Jesus fosse suficiente. Ele, como um comandante, ele tinha autoridade sobre os soldados. Ele sabia que uma simples palavra dele era o suficiente para que ele fosse obedecido, para que aquilo que ele ordenou acontecesse. E ele usou essa mesma lógica para pedir a Jesus: diga uma palavra e o meu servo será curado. O que está implícito nisso? Está implícito que ele acreditava na autoridade e no senhorio de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Se Jesus quisesse, com uma simples palavra, o seu servo não morreria, mas ele viveria. O próprio Jesus se admira com isso e diz que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. A maior fé que Jesus havia encontrado até ali não foi na multidão que o seguia, não foi entre os 12 discípulos que ele tinha acabado de escolher, não foi entre os líderes religiosos que tinham um amplo respeito naquela região, foi em um centurião, um comandante do exército romano, que além da sua grande fé, ele não se achava digno de receber Jesus em sua casa e nem de ir ao encontro de Jesus. Era como se ele mesmo estivesse se auto-marginalizando culturalmente ali. Não, eu não faço parte do seu povo, eu não conheço os seus costumes, não vem na minha casa, eu não sou digno de ir até você. Jesus se admirou com a fé daquele homem, ele não se importou com nada disso. Ele se compadeceu daquele homem e curou o seu servo. No texto não fala se Jesus chegou a falar algo, porque o centurião pediu: fala uma palavra e o meu servo será curado. Simplesmente, no texto fala que o servo foi curado. A gente não sabe se Jesus falou alguma coisa ou não, no texto não fala, mas a gente sabe que um simples pensamento de Jesus poderia curar aquele servo. Eu creio nisso, vocês acreditam também? Jesus se compadeceu do centurião, que era culturalmente marginalizado naquela sociedade, e ele se compadeceu também da viúva, que era economicamente marginalizada. E ao contrário do centurião, que demonstrou tamanha fé, a viúva não fez nada. Ela não foi ao encontro de Jesus, ela não pediu para ninguém interceder por ela, talvez antes do filho morrer, para que Jesus curasse seu filho. Para aquela mulher, o fato já estava consumado. Seu filho havia morrido e era o ponto final dessa história, da vida dele. Não havia nada que pudesse ser feito. Ela estava ali chorando no enterro do seu filho único. Mas no enterro dele, na hora do choro e do lamento, Jesus foi ao seu encontro. Sem ela falar uma palavra, Jesus se compadeceu dela e disse: não chore. Versículo 13. Depois se aproximou e tocou no caixão. Versículo 14. Segundo a lei, Jesus não poderia tocar no caixão. Ao fazer isso, ele se tornou religiosamente impuro por um dia. Se ele tivesse tocado no corpo do menino, ele seria considerado impuro por 7 dias. Mas com Jesus o negócio é diferente. Quando ele toca no caixão, não é a impureza que invade o corpo de Jesus, mas é a pureza de Jesus e a sua vida que invadem aquele caixão e a vida daquele menino e trazem ele de volta. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Que loucura! Imaginem vivenciar uma cena dessa. Que loucura deve ter sido, né? Realmente não há outra reação a não ser: todos ficaram cheios de louvor, de temor e louvaram a Deus. Versículo 16. É curioso pensar nessas duas histórias, essas duas primeiras histórias. Jesus se compadeceu de 2 pessoas, do centurião e de uma viúva, mas a ação dele não foi diretamente neles, mas em outras pessoas queridas, amadas e próximas a eles. É interessante, né? Jesus mostra sua compaixão por nós não apenas fazendo algo por nós especificamente, mas também aqueles que nós amamos. E a história continua, versículo 17. Essas notícias se espalharam por toda a Judéia e região. Os discípulos de João contaram para ele o que estava acontecendo, e João mandou 2 dos discípulos perguntar para Jesus: é você mesmo, ou nós devemos esperar outro? Eles foram até Jesus, fizeram essa pergunta ordenada por João, e qual que foi a resposta de Jesus? Como se não bastasse tudo que ele já tinha feito ali,
todos os sinais, milagres e maravilhas, Jesus, naquele momento, no versículo 21, curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Mais uma rodada de sinais, milagres e maravilhas. Talvez os discípulos de João não tinham visto com os próprios olhos ainda, talvez só tinham ouvido falar, mas agora eles viram, eles testemunharam o que Jesus estava fazendo, e Jesus manda eles de volta para João. Versículo 22, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Fazendo uma clara referência aqui ao texto de Isaías, capítulos 29, 35, 61, ele era, sim, aquele Messias tão esperado, tão aguardado pelo povo judeu. Qual foi a reação de Jesus ao questionamento de João? Ele respondeu. Ele simplesmente respondeu. De novo, dessa vez agindo em outras pessoas, e nesse caso pessoas que não eram próximas de João, essas pessoas foram curadas para que servissem de testemunho aos discípulos de João sobre quem era Jesus, o Messias, respondendo à sua dúvida. Mas Jesus, ele não fez apenas isso. Ele não apenas respondeu à dúvida de João, mas ele defendeu João. Defendeu seu ministério, quem ele era, mais como profeta, o mensageiro que viria à sua frente, aquele que Jesus declarou como entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que ele. A dúvida de João era uma dúvida sincera. Não era como aquelas perguntas que os fariseus faziam para Jesus para tentar pegar Jesus no pulo, para tentar encontrar alguma falha, alguma incoerência, etc. Não era incredulidade, era uma dúvida. E Jesus colocou isso diante, e João colocou isso diante de Jesus. E Jesus respondeu, e está tudo bem. Jesus se compadeceu de João Batista em seu momento de fragilidade. Jesus provou mais uma vez que ele era o Messias e o defendeu publicamente. E agora, caminhando para o final, na quarta e última história, Jesus também se compadeceu de uma mulher pecadora, uma prostituta. Como nós falamos, eles estavam jantando na casa de Simão, um fariseu, e essa mulher entrou lá. Era relativamente comum, em eventos importantes como esse, ser mais ou menos aberto ao público. Jesus, o profeta mais famoso das últimas semanas, na casa de um fariseu importante, um líder religioso daquele povo. Não necessariamente o povo era convidado a se juntar, mas o evento era de conhecimento público e não era incomum as pessoas irem lá, dar uma espiadinha, dar uma olhadinha, talvez sentar ali e ficar observando, era comum isso. O que não era comum foi o que aquela mulher fez ao entrar ali. Ela, carregando um frasco de um perfume, se colocou atrás de Jesus, junto aos seus pés. Não era um local de difícil acesso, já que naquela época as mesas eram baixas, as pessoas ficavam sentadas no chão, reclinadas na mesa e com os pés para trás. E aparentemente a intenção dela era ungir Jesus com perfume. Geralmente essa unção era dada na cabeça, não nos pés. A gente não sabe qual que era a intenção inicial dela, de fato, mas o fato foi que junto aos pés de Jesus, ela começou a chorar e a molhar os pés deles com as suas lágrimas. Isso não parece planejado. Apesar da Daphne e eu termos um amigo que ele consegue chorar a qualquer momento que ele quiser e a gente morre de rir com isso, geralmente as pessoas não planejam a hora que elas vão chorar, elas simplesmente choram. Em seguida, ela seca os cabelos de Jesus ela seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Mais uma vez mostrando ali um certo improviso daquela situação, né? E em seguida ela beija os pés de Jesus e finalmente os unge com um perfume. Que situação estranha, talvez até constrangedora. Vendo isso, o fariseu disse a si mesmo, ou pensou, se Jesus fosse mesmo um profeta, ele saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O que ele queria dizer com isso?
Primeiro fica evidente o que Simão pensava sobre Jesus. Assim como João, ele duvida sobre quem Jesus era, mas vocês conseguem perceber a diferença do questionamento? João disse: Jesus, é você mesmo? Você é aquele Messias que a gente tanto esperava ou a gente precisa esperar outro? Simão disse: se esse homem fosse um profeta, ele não deixava isso acontecer. João questiona e Simão, ele afirma que Jesus não é um profeta. E Jesus é muito mais do que um profeta, ele estava errado até nisso. São modos muito distintos de se duvidar e questionar algo. E segundo, sabendo que aquela mulher era uma prostituta, Simão julgou que muito provavelmente ela estaria impura religiosamente falando por conta dos seus pecados. E se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia disso e jamais deixaria que ela tocasse nele, que isso traria impureza para ele também, segundo o fariseu. E o mais engraçado disso tudo é que Simão falou tudo isso para si mesmo. Talvez ele tenha apenas pensado. E no versículo 40 diz: Jesus respondeu. Eu fico pensando no Simão: uai, eu não falei nada, está respondendo o quê? O que você está me contando essa história? Mas a resposta de Jesus foi tão certeira que ele não tinha para onde fugir. Jesus conta uma história de 2 homens que tinham uma dívida com um certo credor. O primeiro homem devia 500 denários, o segundo homem devia 50 denários. 500 reais, 50 reais. Nenhum dos dois tinha como pagar. E o credor perdoou as 2 dívidas, as 2 pessoas. E aí Jesus questionou Simão: Simão, qual dos dois amará mais esse credor? Ou qual dos dois ficará mais grato? Simão responde, obviamente, que seria aquele que teve a dívida maior perdoada. E aí Jesus usa essa historinha para comparar a atitude daquela mulher com a atitude de Simão, o fariseu, em relação a Jesus. E o que isso revelava sobre eles. Naquela época, as pessoas se locomoviam quase sempre a pé, na terra, com uma sandália, às vezes até descalço. Então era um costume, ao receber alguém na sua casa, você oferecer água para a pessoa lavar o seu pé. Às vezes o próprio servo da pessoa, se a pessoa era mais rica, lavava o pé dos convidados. Era um costume saudar os convidados com um beijo e ungir a cabeça dos convidados com óleo. Eram sinais de honra e respeito para com o convidado. E Simão não tinha feito nada disso. Mas aquela mulher, conhecida como uma pecadora, molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Ela não parou de beijar os seus pés e ela os ungiu com um perfume. O que isso nos mostra sobre Simão e sobre aquela mulher? Simão pouco amou e aquela mulher amou muito. Simão se mostrou pouco grato e aquela mulher se mostrou muito grata. A conclusão da história que Jesus havia contado está no versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus está dizendo que a medida do seu amor e gratidão a Ele revela a medida da consciência do quão perdoado você foi. Jesus está dizendo que a medida do seu amor e gratidão a Ele revela a medida da consciência do quão perdoado você foi. É interessante notar que Jesus não rebate a acusação de que aquela mulher era uma mulher pecadora. Inclusive, ele fala que os muitos pecados delas foram perdoados. Eu fico pensando que quando ela se colocou ali diante de Jesus, ela deve ter pensado: logo eu, uma pobre pecadora, logo eu, tão fraca e tão devedora, logo eu, de graça, recebi o amor de Deus. Logo eu, finita e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal. E aí as lágrimas começaram a cair. Certeza que foi isso. Jesus revela que as ações dela, de amor e de gratidão a Jesus, revelavam a consciência que ela tinha de que seus muitos pecados foram perdoados.
Não foram as atitudes dela que levaram Jesus a perdoá-la, nem mesmo a falta de atitude do fariseu que levou Jesus a não perdoá-lo, a perdoá-lo pouco. A ordem não é essa, eu faço algo para ser perdoado. A ordem é, eu sou perdoado, e por isso eu amo e sou grato. E assim como o amor daquela mulher revelava a sua consciência dos seus muitos pecados e o perdão que ela encontra em Jesus, a falta de amor do fariseu por Jesus revelava também a falta de consciência que ele tinha dos próprios pecados, muito menos da necessidade de ser perdoado por Jesus. Jesus se despede daquela mulher, conhecida como uma mulher pecadora, dizendo: seus pecados estão perdoados, a sua fé a salvou, vá em paz. Jesus não perdoou os pecados daquela mulher daquele momento. Como a gente viu, ela agiu porque o perdão já a havia alcançado. Jesus fala isso para que todos ali ouvissem que aquela mulher não era mais uma mulher pecadora, mas ela era uma mulher perdoada. Ele restaura a relação daquela mulher com a sociedade, que antes era moralmente marginalizada. Quantas histórias lindas, profundas e impactantes. É muita informação ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo são histórias que têm muitas semelhanças entre si. Apesar de cada uma dessas pessoas viverem em contextos e terem vivências muito diferentes, eu consigo perceber que todos eles estavam emocionalmente quebrados, abatidos. Um servo estimado à beira da morte, um filho único morto, diante de uma situação super complicada financeiramente falando, e a falta do seu próprio filho. Um ministério e uma fé fragilizada. E, finalmente, uma pessoa moralmente destruída que não conseguiu segurar as lágrimas aos pés de Jesus. Todos eles marginalizados de formas diferentes, porém igualmente com o emocional abalado. E todos eles, sem exceção, foram alvos do amor, da compaixão e da misericórdia de Jesus. A compaixão de Jesus pelos cultural, econômica, religiosa e moralmente marginalizados naquela sociedade. E Jesus se compadeceu, trazendo cura, ressurreição, encorajamento e perdão. O que isso pode nos ensinar? O que isso tudo tem a ver com a gente, hoje em dia, 2000 anos depois? A gente pode se colocar diante dessa história, a gente deve se colocar diante dessa história numa dupla perspectiva. Na perspectiva de agentes da compaixão de Jesus e na perspectiva de alvos da compaixão de Jesus. A perspectiva de agentes e alvos da compaixão de Jesus. Primeiro, como agentes, Jesus é o nosso maior exemplo. Nós devemos buscar viver como Jesus viveu. E nesse capítulo 7 nós vimos Jesus agindo diante da fragilidade daquelas pessoas marginalizadas na sociedade que viviam. Ele agiu com amor, com compaixão e com misericórdia. E como a gente leu semana passada no capítulo 6 de Lucas, versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, Deus, é misericordioso. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, Deus, é misericordioso. Nós devemos agir como Jesus agiu. Quem são os culturalmente marginalizados na nossa sociedade? A gente não precisa ir muito longe para nos deparar com tantos refugiados no nosso país e na nossa própria cidade. A própria Fonte tem uma relação próxima com a ONG Compassiva, que tem um trabalho incrível com os refugiados ali no bairro da Liberdade. Não apenas os refugiados, mas quem são aqueles que não vivem no nosso gueto cristão evangélico? Que não fazem parte da nossa cultura gospel? Como nós podemos alcançar essas pessoas com amor, compaixão e misericórdia, assim como Jesus se compadeceu daquele centurião? Quem são os economicamente marginalizados na nossa sociedade? E aqui, infelizmente, fica fácil de identificar os nossos alvos. Por onde formos, por todos os lados, a gente vê a pobreza, a fome e a miséria no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. O que você tem feito por essas pessoas? Você tem se compadecido e essa compaixão tem se transformado em atitudes.
Será que na nossa própria igreja não existem pessoas economicamente marginalizadas? O que a gente pode fazer por elas? Você está constantemente atento em relação a isso? Quem são os religiosamente marginalizados na nossa sociedade? Como nós temos lidado com aqueles que têm dúvidas, questionamentos e até crises de fé? Você tem lacrado no Twitter para expor essa pessoa? Ou você tem sido um suporte e um meio de ensino e encorajamento para essas pessoas? Quem são os moralmente marginalizados na nossa sociedade? Às vezes me falta um pouco de coragem para falar sobre isso, mas dessa vez eu não vou deixar passar. Vocês sabem o que está acontecendo na Avenida Paulista hoje. A poucos quarteirões daqui. E independentemente da sua crença sobre como lidar com essa situação, é um fato que o nosso povo, o povo brasileiro, é um povo conservador. E é um fato que eles são moralmente marginalizados na nossa sociedade. Como que você tem agido diante disso? Com compaixão ou com ódio? Com amor ou com indiferença? Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, Deus, é misericordioso. E segundo, para finalizar, olhando agora sobre a perspectiva como alvos da compaixão de Jesus. Nós só podemos ser agentes se antes nos percebermos e de fato formos alvos da compaixão de Jesus. Nós só podemos ser agentes se antes nos percebermos e de fato formos alvos da compaixão de Jesus. Esse texto não nos ensina que todos os nossos problemas vão ser resolvidos através de milagres, sinais e maravilhas. Eles podem sim acontecer, e eu creio que eles aconteçam, mas o ensino desse texto é que Jesus se compadece de nós nas nossas fragilidades. Jesus se compadece de mim e de você nas nossas fragilidades. Se você tem passado por uma situação de alguém querido à beira da morte, coloque isso diante de Deus e saiba que Ele se compadece da sua situação. Se você tem passado por um tempo de luto, ou se você tem passado por dificuldades financeiras, coloque isso diante de Deus e saiba que Ele se compadece de você. Se você tem passado por dias difíceis em relação à sua fé, com dúvidas e questionamentos, coloque isso diante de Deus e saiba que Ele se compadece de você. Se você tem passado por dificuldades morais na sua vida, ética no trabalho, nas relações pessoais, na área sexual, saiba que Deus se compadece da sua situação e te oferece hoje o perdão dos seus pecados. Se você está aqui hoje emocionalmente quebrado, destruído, abalado, seja de qual ordem for, saiba, tenha fé de que Deus se compadece de você. Coloque a sua vida diante de Deus nessa manhã. Tenha fé no amor e na compaixão e na misericórdia que Ele tem por você e vá em paz. Eu tenho certeza que você sairá completamente transformado dessa situação e mais parecido com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos porque, mesmo com um texto muito grande, a gente conseguiu hoje refletir, a gente conseguiu hoje entender, ó Pai, a mensagem que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua misericórdia nos alcançou, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós não somos dignos de estar na Sua presença, nós não somos dignos de Te receber, mas o Senhor vem ao nosso encontro, Deus. O Senhor se compadece da nossa situação, o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer no nosso lugar, ó Pai. E nós não conseguimos retribuir da forma correta essa obra tão grandiosa que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua salvação que nos alcançou, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai.
Que a gente tome posse desse perdão e viva uma vida diferente, ó Pai. Que a gente possa viver na Tua paz, ó Pai. Que a gente possa viver uma nova vida, buscando ser parecidos com Jesus, ó Deus. Usa nossas vidas, ó Deus, que as pessoas à nossa volta possam ver Jesus através de nós. Que a gente tenha coragem e ousadia para agir, ó Pai, com aqueles que são marginalizados na nossa sociedade. Que a gente não fique cego, insensível e indiferente a situação dessas pessoas, ó Deus. Usa as nossas vidas, usa a nossa igreja nesse lugar que o Senhor colocou, ó Pai, para trazer o seu amor, para trazer a sua compaixão e a sua misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Mais uma vez, nós te pedimos, ó Pai, que ela não volte vazia, mas que ela transforme as nossas vidas e que ela alcance as pessoas que estão à nossa volta, ó Pai. Aumenta a nossa fé no Senhor e perdoa os nossos pecados, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.